Olá, gente. O canto da sereia traz ressaca, né? Ontem, por 379 votos a favor e 131 contra, foi aprovada em primeiro turno a reforma da Previdência, a nova Previdência. Eu tenho dito já em alguns vídeos anteriores que essa reforma ela não é a reforma que o Brasil precisa. Na verdade, o Brasil precisa reformar a Previdência, os dados demográficos, os indicadores sociais, indicadores econômicos na última década mudaram bastante e é óbvio que a Previdência precisava de ajustes. Mas esse modelo da nova Previdência é um modelo que claramente, para quem já leu a proposta, prioriza o grande capital, notadamente os banqueiros. E num vídeo chamado Canto da Sereia, que eu convido você para dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube, eu tenho dito que o governo já anunciou um pacotão fiscal para o segundo semestre. E isso é obviamente uma ótima estratégia de marketing para o governo, porque o grande problema hoje das famílias é o desemprego, é o desalento, é a informalidade. E aí o governo, na medida em que aprovar a reforma da Previdência, dizendo que ela é a salvaguarda da economia nacional, ele lança um pacote fiscal com redução de encargos sobre a folha, redução do preço do gás, redução do valor dos combustíveis, redução de importação de bens de capital, liberação do FGTS, e isso obviamente vai aquecer a economia, dando uma falsa sensação de que a reforma da Previdência foi quem causou tudo isso. Por que o governo não lançou esse pacotão fiscal no início do ano? Para já estimular ao longo dos 6 primeiros meses de governo a economia. Porque isso faz parte de uma estratégia de dizer que a reforma da Previdência é quem vai salvar a economia brasileira e para isso os mecanismos de aquecer a economia são guardados como uma carta na manga para que quando a primeira etapa da Previdência passe, o governo tira essa carta da manga, a economia é aquecida, o emprego melhora, a renda das pessoas melhora, aí o governo volta e diz, está vendo? Eu avisei que fazendo a reforma da Previdência, o padrão econômico do país, das famílias, iria mudar. E olha só, nós aprovamos uma reforma da Previdência tímida, porque na verdade o que o governo quer é a famosa capitalização, né? E é essa capitalização que vai, na nossa visão, empobrecer a população. Porque em todos os países onde a capitalização foi instituída, houve uma queda do rendimento das pessoas ao se aposentar. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, preconiza que uma pessoa, quando se aposente, minimamente deva receber 40% do salário da ativa para que ela mantenha um padrão de vida e uma certa dignidade na velhice. Em todos os países em que a capitalização foi implementada, esse valor, esse percentual caiu para algo em torno de 20% do rendimento da ativa. Eu acredito que quem votou a favor dessa reforma da Previdência, a história vai cobrar um preço muito alto. Deixo claro, eu sou a favor de uma reforma, mas não essa reforma. E anotem só o que eu estou dizendo. No segundo semestre, o governo vai voltar a apresentar o projeto da capitalização, a apresentar o projeto da inclusão de estados e municípios na Previdência. Sob que alegação? Após lançar o pacotão fiscal e aquecer a economia, o governo vai dizer que esse aquecimento da economia foi fruto de quê? Da reforma da Previdência. E o governo vai dizer, foi uma reforma tímida, não é a reforma que a gente queria. Nós queremos essa, incluir a capitalização, incluir estados e municípios. E isso só vai valorizar cada vez mais, sabe quem? Os bancos, os grandes detentores do orçamento brasileiro e do capital das pessoas. Então eu fico muito triste com o nosso Congresso, nossa Câmara dos Deputados, ter aprovado em primeiro turno essa reforma, tá? E gostaria de assim, me solidarizar às categorias mais pobres e mais carentes desse país, que são as que efetivamente vão pagar o pato por essa aprovação. Bom, e finalmente, para concluir a minha linha de raciocínio, nas redes sociais tem alguns colegas dizendo que eu estou criticando muito o governo. Eu não votei no presidente Bolsonaro, votei contra o Bolsonaro e não concordo com muitas das medidas que ele está tomando. Isso para mim é claro, democracia é isso, né? Então eu não sou obrigado a concordar com tudo que vem de Brasília. Os meus posicionamentos sempre são tomados baseados numa leitura de cada tema que eu me posiciono, para que eu possa passar para a população, para os quase 28 mil piauienses que votaram em mim,
para que eu possa passar a minha visão de mundo. E política é isso, democracia é isso, né? Se você está gostando dos meus vídeos, se inscreve no nosso canal. O canal, em mais ou menos um mês, já tem quase 100 inscritos. Curte, né? E também deixa teu comentário. Se for favorável às coisas que eu coloco aqui, ótimo. Se não for, se for crítica, coloque também. O mundo é feito disso, gente. É um contrabalanço entre o que a gente concorda e o que a gente não concorda, certo? Eu procuro fazer uma leitura crítica dos comentários que as pessoas colocam sobre os nossos vídeos, e dessa leitura crítica eu vou me posicionando de uma forma ou de outra. Mas o jeito Paulo Henrique de ser é esse, e a conversa do PH está esquentando cada vez mais. Forte abraço e até a próxima.